Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas que você seja abençoado. Você, meu querido irmão e minha querida irmã, seja abençoado com essa palavra. É um ensinamento que nós estamos, durante esses dias, falando no tocante às heresias, né, que estão por aí. Hoje eu vou falar de outra heresia, né, que é o cristianismo judaizante. Eu queria que você prestasse atenção, né, e que você abra sua mente. E pela palavra de Deus, você vai ver que trata-se de uma doutrina, um ensinamento, que não tem relevância para nós nesses dias em que estamos vivendo, que são os dias em que Cristo há de vir novamente buscar a sua igreja, e nós estamos vivendo debaixo da graça de Cristo, e não debaixo da lei. Eu quero começar aqui o texto áureo, né? Vamos falar o texto áureo. Porquanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Aí está dizendo uma coisa que é muito comum hoje em dia, né? As pessoas julgam você pelo comer. O que você está comendo? Você está agradando a Deus o que você está comendo? Isso é do agrado de Deus? O que você está bebendo? Agrada ao Senhor o que você está bebendo? Você guarda os dias de festa? As festas que eu me refiro às festas que a Bíblia fala, festas que são as festas do Pentecostes, as festas judaicas, como fala aqui. Eu até fiz um comentário aqui, a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos, né? A festa das primícias, a festa dos Pentecostes, as festas das trombetas, a festa da expiação, a festa dos tabernáculos, são festas que estão inseridas na Bíblia Sagrada. Estão inseridas na Bíblia. Então, nós devemos fazer essas festas? Cabe a nós fazermos essas festas? Ninguém vos julgue por causa das festas ou por causa da lua nova ou dos sábados. Você tem um dia em que você reserva para adorar a Deus? Uma segunda-feira eu creio que Deus não vai se agradar, porque ele está dizendo que é sábado. Sábado é o sétimo dia que Deus reservou para o povo de Israel guardar esse dia. Mas para mim, eu que sou gentio, eu devo guardar o dia de sábado, né? Então, essas coisas aqui
que eu quero comentar aqui. E quero que você pense comigo, raciocine comigo, e vamos ver se nós estamos corretos ou se eles estão certos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero ler aqui a verdade prática que diz: nós, os que aceitamos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, temos uma lei sublime a cumprir. Qual é a lei? A lei do Espírito. Existe a leitura diária em Atos capítulo 15, versículo de 1 a 5. Os judaizantes condicionam a salvação à observância da lei judaica, ou da lei de Moisés. Gálatas 1:7. Os judaizantes queriam transformar o evangelho de Cristo. Romanos 3:20. A lei de Moisés foi dada para o conhecimento do pecado. Romanos 3:28. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mateus 5:17 a 18. Somente Jesus pode cumprir toda a lei. Tiago 2:10. Quem tropeçar em um só ponto da lei é culpado de todos. Agora a leitura em classe está em Gálatas capítulo 3, versículo 19 a 25. E a outra leitura é capítulo 4, versículo de 9 a 11. Vamos ler capítulo 3 de Gálatas. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa dos transgressores, por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Agora, Gálatas capítulo 4, versículo 9 a 11. Mas agora, conhecendo Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que haja eu trabalhado em vão para convosco. O termo judaizante, ou o verbo grego, iudaizo, que significa como viver como um judeu, que significa viver como um judeu, melhor dizendo, aparece apenas uma vez no Novo Testamento, em Gálatas 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 14. O vocábulo surgiu em decorrência
dos cristãos de origem hebreia, né? Mesmo depois do concílio em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. Porque ali, no capítulo 15 de Atos, alguém ali recebeu regras da parte de Deus, fazendo como se diz assim, porque havia judeus que estavam se convertendo e ao mesmo tempo queriam guardar as leis, as regras judaicas. Peraí, aqui não é judaísmo. Alguém bateu o pé lá, falou seriamente, falou com intrepidez, dizendo que tinha que ser removido alguma coisa. O que não podia acontecer era que os crentes que aceitaram a Cristo se sentiam na necessidade, né, de viver como o judeu, né? Então ali foi colocado, Atos capítulo 15, foi colocado ali, vamos ver aqui, Atos capítulo 15. Por quê? Alguns judeus se convertiam ao evangelho e gentios também. Então, o gentio convertendo ao evangelho, os judeus falavam assim, eles têm que se circuncidar. Os judeus começaram a fazer uma crítica pesada. Eles têm que se circuncidar e observar a lei de Moisés. Senão eles não vão ser salvos. Então, Pedro tomou a palavra e disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo, como também nós, conceder a nós também. E não estabeleceu distinção entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles foram. Aí depois vem Tiago. Isso é no capítulo 15, versículo... Agora vem o versículo 12, o parecer de Tiago. O que Tiago diz aqui? Em rápidas palavras eu quero ler só um versículo que ele fala aqui, que Tiago era um discípulo do Senhor Jesus, e Tiago fala o seguinte, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se converterem a Deus, mas escrevo-lhes que abstenham das contaminações dos ídolos, né? Essa é a primeira, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, foi isso que colocou Tiago para
a igreja de Cristo. Agora, quanto à circuncisão, que era uma prática judaizante, né, isso foi descartado. Isso não é para a igreja guardar isso. Entendeu, irmãos? Então, bem, então existia isso. Eles querendo insistir na necessidade dos convertidos gentios viverem como judeus. Infelizmente, os judaizantes ainda estão por aí. Eles estão por aí, defendendo a guarda do sábado, outra coisa que eles procuram, né, fazer, procuram ensinar, procuram... eles dizem isso, que você tem que guardar o sábado. Por quê? Porque se você não guarda o sábado, você não está preservando a sua salvação, você está jogando fora, né? As leis dietéticas também, eles estão querendo que você guarde a lei dietética. Essa lei foi escrita por Moisés. E os ritos judaicos também, tudo isso está na Bíblia. O cristianismo não judaizou o mundo, irmãos. Então, os primeiros judaizantes, vamos ler. O cristianismo teve origem no texto judaico, né? No contexto judaico. Deste recebeu uma rica herança ideológica e ética. Haja vista ao próprio Cristo, nascido conforme a lei, Gálatas 4:4, cresceu, viveu dentro da cultura judaica, Lucas 20, versículo 40 a 43. Durante seu ministério, reconheceu a escritura hebraica e a autoridade de Moisés. Está em Marcos capítulo 7, versículo 13, e Lucas capítulo 5, versículo 34. Todavia não pregou costumes judaicos. Jesus não ensinou esses costumes a nós. Ele não ensinou isso. Tá? Seus apóstolos não judaizaram o mundo. O que os apóstolos pregavam? Eles falavam de Cristo, das obras que Cristo fazia. E Jesus ali fez através dos apóstolos as obras. O que Jesus fazia? Curava. Jesus também ele ensinava, né? Ele libertava os endemoniados. Tudo foram feitos pelos apóstolos, os apóstolos de Cristo, né? O apóstolo Paulo, discursando no Areópago, não deu nenhuma aula sobre as 4 letras hebraicas do Antigo Testamento, que formam o nome de Jeová. Ele não falou isso. Sua preocupação era pregar a principal mensagem do cristianismo, que era a ressurreição de Jesus. Está em Atos capítulo 17, versículo 31. Né? Atos capítulo 17, versículo 31, era a mensagem do apóstolo Paulo. Diz aqui, olha o que Paulo fala. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus ressuscitou Jesus Cristo, única salvação para todo o povo
de Israel, para todo o povo, aleluia, judeu ou não judeu. Os judaizantes foram principais perseguidores do apóstolo Paulo e acusavam-no de pregar contra a lei. Atos capítulo 21, verso 28. E Gálatas 2, versículo 4 e 5. Eles perturbavam as igrejas em Antioquia, da Síria e da Galácia, ensinando que os gentios deviam tornar-se judeus para serem salvos. Está em Atos capítulo 15, versículo 1 a 5. Parece que os tais apresentavam-se como enviados de Tiago, Gálatas 2, 12. No entanto, apesar de haverem saído de Jerusalém, não se achavam autorizados a falar em nome de Tiago. Atos 15, 24. Na ação dos judaizantes, os apóstolos viam dois problemas sérios. Primeiro problema, a ameaça, a liberdade e o perigo de o cristianismo se tornar mera seita judaica. Então, eles perseguiam. A perseguição que Cristo teve ao ensinar a palavra de Deus, quando Jesus morreu, os apóstolos também passaram a mesma perseguição. Então, os judaizantes alteravam o cerne do evangelho, colocando a lei como complemento da obra de Jesus no Calvário. De fato, outro evangelho, razão pela qual o apóstolo Paulo os censurou gravemente. Está em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. O que Paulo fala? Gálatas 1, 8 e 9. Diz aqui: mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Entendeu? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Qual o objetivo da lei? Vamos ver. Definir o pecado. Está em Gálatas 3,19. A maneira de os judaizantes e os demais legalistas interpretar a lei trouxe muitos problemas à igreja dos apóstolos. De igual modo, os judaizantes de hoje ainda não perceberam a utilidade da lei mosaica. Ela veio por causa da transgressão. Gálatas 3:19. A Bíblia afirma também que pela fé, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Gálatas 3:20. Senão a lei, não pode haver pecado. Romanos 4:15. E mais, o homem não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Romanos 7:7. A lei que mostra o pecado, que define o pecado. Como a própria lei diz, não furtarás. Agora eu sei o que é pecado. Pecado é furtar. Então a lei me diz
o que é o pecado. Demonstrar a necessidade da graça divina. Gálatas 3:22. A lei não veio como solução final, mas para conscientizar os homens quanto ao pecado e à necessidade da graça de Deus. Algo que transcendesse a própria lei, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. 3:22. Gálatas 3:22. A lei é santa. Romanos 7:12. Porém, inadequada para a salvação. Romanos 3:20. O propósito dela é duplo: revelar e definir o pecado, até o cumprimento da promessa. Servir de aio, Gálatas 3:24-25. Aio, ou paidagogos, tutor, não era mestre, mas o guia e guardião que disciplinava a criança. No mundo romano, um escravo de confiança da família era encarregado de todos para tomar conta do menino entre 6 e 16 anos e levá-lo à escola e trazê-lo de volta para casa, aproveitando a sua conduta. Semelhantemente, a lei exercia apenas um papel disciplinar, servindo de aio para conduzir a Cristo. Isso mostra a sua inferiorização ou inferioridade em relação ao Evangelho. Sua função terminou com a vinda do Messias. Gálatas 3:25. Agora somos livres da lei, mas dependentes da graça de Deus. Então, eu sou incumbido de pegar a criança, os pais dessa criança me dão a responsabilidade de educar, de ser o tutor do seu filho até completar 16 anos de idade. Para ele, eu sou um aio, eu conduzo ele a Cristo, né? Então, quando ele fizer 16 anos, ele está livre de mim. Para quê? Eu vou ser útil para quê? Eu fui útil até eu completar a minha função, que é ser tutor dele até os 16 anos. Depois eu não sou mais. Assim somos nós, né? Somos livres da lei, mas dependentes da graça salvadora de Deus. Hoje nós somos dependentes somente da graça de Deus. A questão do sábado. O retrocesso espiritual. Gálatas 4:9. O Senhor Jesus libertou os judeus da escravidão da lei. Romanos 7, versículo 6. Os gentios dos rudimentos do mundo. Romanos 4:3. Os cristãos da Galácia, porém, estavam voltando à escravidão, da qual haviam sido libertos. Romanos 5:1. Estava retornando os rudimentos. A palavra é usada pelo apóstolo para identificar os elementos da religião judaica, como a guarda de dias. Guarda de dias está em Gálatas 4:10. É compreensível um cristão de origem judaica
guardar o sábado. Isso aí está em Romanos 14, 5 e 6. É compreensível. Um cristão de origem judaica guardar o sábado. Até porque o sábado em Israel é um dia em que ninguém trabalha. Ninguém faz nada lá no sábado. Então é mais do que certo, né? Um cristão lá guardar o sábado. Já o domingo é um dia normal lá. Então, quanto a isso, eu acho que isso, o cristão guardar o sábado, isso não tem nada a ver. Ele guarda, como o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se ele guarda para o Senhor. Né? Depois a gente vai ler a respeito do que eu falei. Bem, vamos ler aqui. Considerando que hoje, em Israel, o domingo é um dia normal de trabalho, levando os crentes a realizarem seus cultos no sétimo dia, como se vê em uma questão meramente cultural. Eles também usam o talit, manto dos judeus religiosos, o kippah, o solidel, para cobrir a cabeça. Observam o kashrut, leis dietéticas, além de outros ritos. Eles assim o fazem para preservar sua identidade e evitar escândalos na sociedade israelense, e não como condição para serem salvos. Não como condição para serem salvos. Entendeu? Ademais, os cristãos judeus não acusam nem condenam os irmãos gentios por não observarem tais práticas. O cumprimento da lei. A questão não é o sábado em si, mas o fato de não estarmos debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 5:4, ou Gálatas 5:4. Tá? Quem se submete à prática pelo menos um preceito da lei é obrigado a cumpri-la toda. Gálatas 5:3. Se alguém tropeçar em um ponto da lei, é culpado de todos os outros. Tiago 2:7. No entanto, Jesus cumpriu toda a lei de Moisés. Ele cumpriu em nosso lugar. Mateus 5:17, 18. Abolição do sábado. O sábado, que era sombra dos bens futuros em Cristo, foi abolido com a chegada do novo concerto. Está em Hebreus 8:7, 13. 8:7 a 13. E Oséias 2:11. Porquanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2:16, 17. Jesus, portanto, né, é quem nos propicia o verdadeiro repouso. Hebreus 4, versículo 9. O sábado e o kashrut. Os sabatistas clássicos, os judaizantes clássicos dos dias atuais, são os adventistas do sétimo dia. Não há outro grupo que também entraram pelo mesmo caminho. Eles julgam pelo comer, eles não julgam pelo beber, eles não julgam por causa dos sábados. Está lá em Colossenses 2,16. E não nos reconhecem como os cristãos autênticos. Às vezes nos chamam de irmãos,
principalmente quando visitam nossas igrejas para vender a sua literatura. Eles não cumprem a guarda do sábado. Eu vou dizer por que não cumprem. Os judeus ortodoxos de hoje não acendem lâmpada no sábado. Não põem, né, em funcionamento um veículo e nem usam um elevador aos sábados, pois consideram tais atos como a quebra do sétimo dia. Êxodo 35, versículo 3. Os elevadores dos edifícios de Israel são programados para tornar possível a chegada da pessoa a um andar desejado sem a necessidade de apertar o botão. Todavia, os sabatistas não observam esses detalhes, demonstrando que nem mesmo eles cumprem a guarda do sábado. O kashrut judaico é um preceito dietético judaico. O Talmud foi além do que prescreveu Moisés em Levítico 11. Biblicamente, os judeus não são proibidos de comerem carne com leite, pois a ordem de Levítico é para não comer o cabrito no leite de sua mãe. Êxodo 23, 19, 34, 26, Deuteronômio 14, 21. Os adventistas, no entanto, foram além do Talmud. Eles incentivam o vegetarianismo. Conclusão: o cristianismo judaico, ou o cristianismo judaizante, é remendo novo em vestidos velhos. A salvação é pela fé em Cristo. Está em Gálatas 2,6, Efésios 2, 2 a 10, Tito 3, 5. O cristianismo é a religião de liberdade no espírito, não um conjunto de regras. O verdadeiro cristianismo enfatiza o nosso relacionamento com Cristo ressuscitado, Gálatas 2:20. Isto é suficiente para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Aqui tem 5 perguntas e eu também vou responder, porque é bom, né? É bom a gente saber do que se trata. De onde vem o verbo judaizante? E o que significa? Eu coloquei aqui. O que diz aqui no texto. Iudásio, viver como judeu. Quais os perigos do cristianismo judaizante? A ameaça à liberdade cristã, e o cristianismo tornou-se uma seita judaica. Qual o duplo propósito da lei? Revelar o pecado e definir o pecado. O que acontece com o que se submete a observar pelo menos um preceito da lei? É obrigado a cumprir toda a lei. Não é só observar um preceito da lei. Tem que observar toda a lei. Se você observa um preceito da lei e quebra o outro, você já é culpado. Você tem que observar toda a lei. Porque os judeus religiosos ortodoxos não acendem uma lâmpada aos sábados. No dia de sábado, não podem acender lâmpadas. Está em Êxodo capítulo 35, versículo 3. Tá bom? Fica com Deus. Fique na paz.